Esse é um dos maiores temas na contabilidade para você que está pensando em abrir um escritório de contabilidade. E na verdade também é um tema muito comum de dar muita discussão nesse ambiente contábil. Afinal, vou abrir meu escritório contábil, quanto que eu devo cobrar de honorários dos meus clientes? Já ficou com essa dúvida? Se você já ficou, fica comigo nesse vídeo, fica comigo nesse conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar, vai mudar toda a sua percepção e você vai sair no final dele com uma tabela de honorários para você aplicar no seu escritório de contabilidade. Antes disso, se você ainda não me conhece, eu me chamo Eduardo Zandoná, criador desse canal, único canal exclusivo para você contador que não tem experiência prática, mas deseja abrir o seu escritório de contabilidade. Eu só te peço duas coisas para você que está aqui até agora. A primeira delas é clica no curtir desse vídeo, é muito importante para o YouTube terminar de notificar para todos os contadores que também têm essa mesma dúvida. E o segundo é, se você não está inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana sai um conteúdo, um vídeo novo para você, contador que quer abrir o seu escritório de contabilidade. Primeira coisa, vamos começar esse vídeo já começando. Você é a favor ou contra de uma criação de uma tabela de honorários nas empresas de contabilidade? Isso é um tema de muita discussão e a gente está aqui para poder te ajudar a como que você melhora o seu pensamento relacionado a isso. Antes, deixa aqui abaixo, quero ver a opinião de vocês. Se é a favor ou contra que o CRC ou os conselhos federais criem uma tabela de honorários e todo mundo segue aquela tabela de cobrança? Deixa nos comentários, eu quero ouvir a opinião de vocês. Antes da gente entrar na criação da sua própria tabela, eu quero te dar um ponto de reflexão. E para te dar esse ponto de reflexão, eu vou contar uma história, fazer uma comparação e você vai seguir junto comigo. Vamos imaginar que eu, Eduardo, tenho uma empresa de contabilidade. E você, vou te dar o nome de Paulo. Vamos imaginar que eu e o Paulo vamos mandar uma proposta para um cliente. E ao mandar essa proposta, existe um tabelamento, ou seja, existe uma tabela a ser seguida, porque se você pensou que uma tabela era importante para você, veja o quanto isso, na verdade, pode ser prejudicial. Vamos imaginar que um cliente A pediu uma proposta. Eu sou uma empresa de contabilidade conceituada, tenho um escritório extremamente grande, tenho 20 funcionários na minha equipe, ou seja, eu tenho uma baita estrutura, tanto de pessoal, de aparência, como de gastos no meu escritório de contabilidade. E aí existe uma tabela, que é a tabela que todo mundo tem que cobrar um salário mínimo. Eu fui lá e mandei um orçamento para o cliente de um salário mínimo. E aí você, Paulo, que é o nome que eu te apelidei, também vai mandar uma proposta. Só que você está começando em casa, talvez é o seu primeiro cliente, ou talvez é o seu segundo cliente, você não tem água, internet, luz, muito menos um escritório para ir lá oferecer uma reunião para o cliente. Mas como existe uma tabela, você também precisa, cobrar o mesmo um salário mínimo. Agora a primeira pergunta de reflexão para você. Pensa e responda junto comigo. Esse cliente tem mais probabilidade de fechar comigo ou com você que mandou o mesmo valor de honorários? Aonde que eu quero chegar com essa história? Eu quero te colocar para pensar que ao criar uma tabela, além dela ser ilegal, não há essa possibilidade, ela é prejudicial para você que está pensando em começar. E como então que eu posso criar uma tabela de honorários? Você deve criar a sua própria tabela de honorários baseado em cima do que eu ensino, em cima da nossa metodologia, que é o nível de crescimento inteligente, ou seja, NCI. E o que eu quero que você que está nesse vídeo aqui agora comigo entenda? Que todo mundo passou por esses 3 estágios a partir do momento em que abre um escritório de contabilidade. E eu vou falar sobre cada um deles agora. Vamos imaginar o que é o NCI. O NCI ele tem 3 estágios: sobrevivência, crescimento e rentabilidade. Pensa comigo, 3 estágios: sobrevivência, crescimento e rentabilidade. O que são esses estágios? O que é o estágio de sobrevivência? O estágio de sobrevivência é para você que está pensando em abrir o seu escritório de contabilidade, ou para você que ainda está bem no início, onde você quer o quê? Somente conseguir viver exclusivamente do seu escritório. Pode ser que você ainda não tenha nenhum cliente, pode ser que ainda você seja CLT, você esteja pensando em prospectar os seus primeiros clientes para você sair de CLT e conseguir viver do seu escritório de contabilidade. Então esse é um estágio que todo mundo que abre um escritório de contabilidade vai passar.
Então, nesse estágio, você não vai conseguir cobrar um salário mínimo, ou você não vai conseguir cobrar uma remuneração maior. Primeiro, porque você vai começar atendendo clientes pequenos. Segundo, porque você não tem água, você não tem energia, você não tem custo de aluguel. Então, esse primeiro momento de sobrevivência é o valor que você vai cobrar para que consiga fechar esse cliente para você chegar no seu segundo nível. Qual que é o segundo nível? É o nível de crescimento. A partir do momento em que você atingiu, então pensa, todos os seus clientes nesse primeiro nível de sobrevivência, aquele cliente que precisa, basicamente aquele cliente muito importante para você, basicamente aquele cliente que você não pode deixar de não fechar com ele, você não tem a liberdade, você não tem ainda a possibilidade de não fechar, você precisa fechar. Então esse estágio é o estágio em que você vai fazer aquelas ofertas irresistíveis, fazer de tudo para o seu cliente fechar com você. Depois que você já tem a remuneração ideal para você, seja largar de CLT, ou seja, consegue ter um salário dos seus clientes, chegou a hora de você entrar no segundo estágio, que é o estágio de crescimento. Que estágio é esse? É a partir do momento que agora você vai pensar em ter um estabelecimento físico, pensar em contratar uma pessoa para te ajudar, e a partir desse momento nasce gastos como energia, internet, água, telefone, ar-condicionado, investimentos, equipamentos que você vai precisar fazer porque é necessário para você conseguir mais clientes. O estágio de sobrevivência, aqueles clientes iniciais são aqueles parcela de clientes que vai te possibilitar você iniciar na contabilidade. Agora, se você realmente quer crescer, realmente quer construir um negócio, você precisa de um estabelecimento fixo. E qual que é a grande diferença disso? É você demorar muito para ficar muito, no estágio de sobrevivência, não pensar em alugar um ponto, porque chega uma hora em que você não tem um ponto, você não tem uma estrutura, você não tem colaboradores, isso te atrapalha no seu crescimento. Obviamente, os seus honorários que você vai cobrar desses clientes estando no estágio de crescimento, eles precisam ser maiores que no estágio de sobrevivência. Por quê? Porque agora você tem energia para pagar, agora você tem custo, agora você tem mão de obra, agora você tem funcionários, agora você tem uma parcela de investimento que você fez. Pensa que analisando estrategicamente, aplicando uma metodologia, você começa a cobrar de acordo com o seu nível. Depois que você saiu, que você está no nível de crescimento, qual que é o seu segundo, terceiro nível que todo escritório de contabilidade vai passar? Você vai começar a entrar no nível de rentabilidade. O que é rentabilidade? Agora é a hora que você já partiu, você já saiu da sobrevivência, você já fez o crescimento, você já está com o seu ponto, você já começou a montar a equipe. Agora chegou a hora da rentabilidade, a hora de você buscar quais são os melhores clientes, quais são os clientes que te tragam maior rentabilidade, quais são os clientes que você agora, a partir do momento, pode não estar devendo, você pode encerrar com o seu cliente. Chegou a hora de você oferecer serviços adicionais, venda de certificado, BPO financeiro, gestão financeira, segmentar por atividade. Então, percebe que agora é a hora de você ganhar, ter mais clientes que te trazem maior nível de rentabilidade. Isso é a maneira que eu entendo correta, inteligente de você começar o seu escritório de contabilidade. Por quê? Eu estou no nível de rentabilidade. Eu tenho condições de dizer um não para um cliente se ele quiser fechar um honorário de R$300, de R$400, de R$200 que seja. Por quê? Porque eu não estou dependendo daquele cliente para continuar na contabilidade. Agora, por exemplo, no meu nível de rentabilidade, eu posso dizer não para um cliente que está me devendo há mais de 4 meses, 3 meses. Por quê? Porque eu estou no nível de rentabilidade, diferente de você que está no nível de sobrevivência. Agora eu posso dizer que eu só pego clientes de um salário mínimo. Por quê? Porque eu tenho 100 clientes na minha base, é mais um cliente. Agora quero ver você dizer que só pega um cliente de um salário mínimo sendo o seu primeiro cliente. É essa reflexão, é essa mentalidade, é esse conceito que você vai receber aqui na minha tabela, que você vai baixar gratuitamente, que é a tabela de honorários para serviço de contabilidade. Lá você vai poder observar que existe 3 estágios e você tem que ver em qual estágio você está. E aí, qual estágio você está? Você está na sobrevivência? Você está começando? Você está no nível de crescimento ou você está no nível de buscar rentabilidade? É essa reflexão
e você vai baixar essa tabela, você vai ter acesso a ela, você vai estudar essa tabela e a partir desse momento você vai criar honorários baseado na sua situação. E esse é a grande reflexão e o grande erro que eu quero te trazer para você que está pensando em começar o seu escritório de contabilidade. Você se basear em pessoas, em contadores que estão em níveis diferentes de você. Você basear em contadores que falam, você precisa cobrar R$1.000 de honorários. Quero ver se ele, quando ele começou, ele cobrava R$1.000 de honorários. Quero ver que quando ele fechou o primeiro cliente, se ele também não fez um valor mais barato. Por quê? O que é mais difícil? Eu dizer que só perdo clientes com R$1.000 quando eu já tenho 100 clientes na minha base? Ou eu dizer que só perdo clientes de R$1.000 quando eu ainda estou tentando fechar o meu primeiro cliente? Ou meu segundo cliente? Ou esse cliente que falta para eu sair do nível de sobrevivência e viver exclusivamente da minha contabilidade, do meu escritório de contabilidade? É essas reflexões que eu trago para você. Então clica aqui agora, baixa. Se você chegou até aqui agora, não esqueça, curte esse vídeo, compartilha ele se você acha que esse conteúdo é importante para outros contadores. E não deixa de se inscrever no canal, porque aqui é o único canal para você, contador, que quer abrir seu escritório contábil, mas não tem experiência prática. Toda semana tem um conteúdo novo para você.